Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Então, como é que vocês estão hoje? Já acordaram? Estão tomando seu café? Já almoçaram? Ou ainda estão almoçando? Estão assistindo Netflix antes desta aula? Está assistindo ou está lendo alguma coisa? Está jogando? Está compartilhando mensagens no Facebook? Está conversando com alguém por WhatsApp? Sua vida está bastante dinâmica. Dá para perceber. Com este novo sistema de transmissão de aulas, eu acredito que a sua vida deve estar muito mais dinâmica, porque dinâmica ela já era. Afinal de contas, quantas mensagens por dia vocês enviavam? Com quantas pessoas vocês conversavam durante um dia inteiro? Quantos jogos ou leituras que vocês faziam ao longo de um dia inteiro? Quantas pessoas vocês visitavam nas suas páginas de Facebook? Quantos amigos vocês já coletaram ao longo de toda a sua existência? Isso eu digo apenas os amigos virtuais. Vejam só, a dinâmica de vida de vocês sempre foi muito intensa. E será por que a dinâmica de vida de vocês sempre foi muito intensa? Porque vocês nasceram numa época onde a intensidade do fluxo de informações é gigante. Então percebam, não somos nós os responsáveis por tudo isso que está acontecendo agora. Você não é responsável, eu não sou responsável, ninguém é responsável. Por agora, nós temos que estar aqui diante do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, conversando com vocês. Não coloque em cima de vocês ou em cima de nós as responsabilidades por aquilo tudo que está acontecendo. Olhem por um outro prisma. Enxerguem uma perspectiva diferente. Eu estou começando essa aula de hoje dessa maneira para que vocês possam perceber que utilizar ferramentas tecnológicas é algo que vocês já nasceram sabendo. Muitos de vocês, ao nascerem, já encontraram esses equipamentos, essas ferramentas, esses softwares, esses aplicativos, todos aí. Talvez em menor número, mas já estavam aí. E muitos deles já estavam em desenvolvimento para que a gente pudesse, hoje, ter acesso. Então, estou dando uma aspa para o início da nossa aula, para que vocês possam perceber que essas empresas, essas grandes empresas de tecnologia, elas vêm desenvolvendo novas formas de comunicação há algum tempo. E nós todos estávamos imersos nessas formas de comunicação. Só que apenas como entretenimento, como diversão, ou simplesmente para encurtar as distâncias. Agora não. Agora nós estamos enxergando uma outra possibilidade. Não que esta possibilidade não existisse. Essa possibilidade já existia já há algum tempo, talvez até mesmo antes de vocês nascerem. O que acontece é que o acesso que todos nós tínhamos era um acesso restrito. Um acesso restrito dentro do conjunto de atividades que nós nos colocávamos a realizar. Acontece que o mundo mudou. E ele pode até ter mudado de forma compulsória, obrigatória, sem você querer, sem lhe perguntar se você ou eu estávamos a fim de acompanhar essa mudança. Mesmo que eu diga agora, eu não quero acompanhar a mudança, isso vai fazer de você um ou uma excluído ou excluída. Excluído ou excluída digitalmente. Excluído ou excluída socialmente também. Porque não tem mais como ficar olhando para o passado que se foi. Temos que olhar para o futuro que se vem. Este é um momento importante na vida de todos nós. Eu, vocês, todos nós reunidos, juntos, nos reencontrando,
semanalmente. É um fenômeno. É um fenômeno social, em que eu posso, e eu peço permissão todas as vezes antes desta aula para que eu possa entrar na casa de vocês, e eu também dou a permissão para que vocês possam entrar na minha casa. Eu faço isso mentalmente. Por quê? Porque agora nós estamos todos reunidos, como se estivéssemos numa grande aldeia. E essa aldeia é a aldeia global. A aldeia de todo o planeta Terra. As fronteiras foram derrubadas. Hoje, eu posso estar com você nesse momento, na sua mesa de jantar. E você me ouvindo, com o seu fone de ouvido, ao lado das pessoas que você ama. Ou eu posso estar com você no seu isolamento, na sua solidão. Eu posso estar com você a qualquer momento. Porque você vai escolher esse momento. Então você tem agora, mais do que nunca, o livre-arbítrio. Você pode escolher o momento em que você quer estudar, se aperfeiçoar, aprender cada vez mais. O aprendizado está nas suas mãos. Ele não mais pertence a uma escola. Ele não mais pertence a um horário de aula. Ele pertence a você. Se você quer estudar, a escolha é sua. Se você não quer, a escolha também é sua. Mas antes, professor, isso não era assim? Sim, antes era assim. Só que você e eu, muitas das vezes, nos deslocávamos para ambientes que foram trabalhados e construídos para isso. E nesse encontro semanal, muitos de nós, ou dentre nós, não gostava desse encontro. E se ausentava daquela sala. E ao se ausentar da sala, não me ouvia. Mas este que se ausentava da sala, ele, de alguma maneira, lhe estimulava. Ele fazia com que você tivesse a inspiração de também segui-lo. Então, ele, de alguma forma, lhe influenciava. Muitos negativamente, outros positivamente. Não importa se a influenciação era positiva ou negativa. O que importa é que todos ali reunidos naquele ambiente chamado escola estávamos à mercê também do livre-arbítrio do outro, quando nos permitíamos influenciar-se. Agora não. Agora, o único que pode te influenciar é você mesmo. É você mesma. Você agora pode, de forma livre, de fato, parar, refletir e tomar a melhor decisão. Qual vai ser a melhor decisão? Eu não sei. Só sei que a decisão que você tomar, você vai precisar arcar com todos os efeitos dessa decisão. E olha que esses efeitos podem ser os melhores que você jamais imaginou. Porque agora quem está tomando a decisão é você, de forma individual. Não mais você tomando uma decisão de forma influenciada pelo coletivo. Agora, pensem comigo. Esta aula ainda nem começou, mas algumas coisas que eu já disse já fizeram sentido para você. Pegue este sentido e transforme ele na sua força, naquilo que vai transformar esse teu comportamento agora num comportamento mais assertivo, num comportamento mais afirmativo, num comportamento mais ativo, onde você sairá da sua passividade, aquela que de vez em quando você tem, para a sua atividade. Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal, nesta aula que semanalmente nós estaremos compartilhando com vocês. E a aula de hoje é a mesma aula que você sempre assiste, com um tema que você já assistiu em algum momento. É a aula de sociologia. Então,
Sejam bem-vindos. Vem comigo, vamos assistir a esta aula juntos, porque eu também sou um espectador da aula ao qual você está recebendo. Então, vem comigo, pega logo o teu caderno, que eu já sei que já está do teu lado, anota a data de hoje, coloca aí o nome da disciplina Sociologia e escreve aí o nome do professor. Registre tudo isso. E agora você tem um documento histórico que está aí escrito por você, definindo a sua tomada de decisão. Então vem comigo. A sua tomada de decisão começa agora. E começa agora com este slide, que você já deve ter observado assim que chegou. E nesse slide eu trago uma mensagem. E essa mensagem tem tudo a ver com a nossa aula de hoje e com as aulas anteriores. Estamos falando de um assunto importantíssimo, que é o assunto da sua forma de comportamento dentro de sociedades. Hoje nós estamos numa sociedade chamada brasileira. E essa sociedade brasileira lhe dá a você, a todos nós, uma condição. E essa condição é de cidadão e de cidadã brasileira e brasileiro. Então, para sermos cidadãos, precisamos compreender muito bem o que é esta frase: democracia. Vem comigo, que ao longo desta aula nós vamos poder esclarecer um pouco mais sobre o que é democracia e compreender cada vez melhor aquilo que eu acabei de dizer para vocês no início desta aula. Preparados e preparadas? Tudo certo? Então, vamos lá? Vamos iniciar a nossa viagem? Vem comigo. Lembrando sempre que as páginas do livro que eu utilizo, elas estão disponíveis para vocês assim que esta aula terminar. Então não se preocupe se você não tem um livro. Caso você seja fora da turma a qual eu trabalho, não tem problema. Você está assistindo pelo YouTube? Não tem problema. Se você tem algum problema de audição, também não tem problema. Aí no YouTube você pode clicar na legenda. Quem assiste pelo YouTube tem legenda. Então eu estimulo vocês, mesmo você que não tem problema de audição, mas não quer que ninguém acompanhe o que você está ouvindo, coloque a legenda, leia, não tem problema algum. Mas então, todas as vezes que você estiver assistindo pelo YouTube, não tem a página do livro, você pode entrar em contato comigo. Entre em contato comigo pelo YouTube, que eu passo para você as páginas que você precisar. Tudo bem? A gente estabelece esse contrato aqui entre nós, tá? Tá combinado assim? Beleza, então. Então, as páginas do livro que nós vamos estar utilizando são as páginas 187, 188 e 189 do livro Sociologia em Movimento. Então, neste livro, vocês vão encontrar alguns dados da aula de hoje, mas nem todos. Por quê? Nem todos os textos que eu trabalho nos slides durante a aula ou no nosso quadro virtual estão escritos da mesma forma no livro. Mas alguns sim. Mas não se preocupe. O conteúdo que eu vou estar ministrando está todo ele disponível no livro. Então você vai poder ler e também entender um pouco melhor, caso tenha alguma dúvida. Tá bom? Então vamos lá. O sistema político brasileiro preenche formalmente os requisitos mínimos de uma poliarquia, ou seja, um sistema democrático em que o poder é atribuído com base em eleições livres e em que há ampla participação política e concorrência pelos cargos eletivos. Então, aqui já aparece uma informação que eu peço para você anote. Anota aí no seu caderno. Poliarquia. O que significa poliarquia? Poliarquia significa sistema democrático em que o poder é atribuído com base em eleições livres. Alguma razão que seja, em algum bate-papo que você esteja tendo. Qual é o tipo de sistema democrático que o Brasil tem? Você pode responder. Poliarquia. Porque aqui as eleições são livres. Você pode escolher quem você acredita que vai fazer o melhor pela sociedade. E esta crença que você tem vai ser compartilhada por alguns, mas vai ser contrária de outros. E esta contrariedade vai gerar uma competição política. E essa competição política vai ganhar aquele que tiver mais votos. E esses votos vão ser todos computados
e vão tornar aquele que se colocou à disposição do trabalho como eleito. Entenderam? Aí não importa se é para o executivo, para o legislativo. Tanto faz, ou legislativo ou executivo. Detalhe, nós não elegemos o judiciário, mas aqueles que nós elegemos para o executivo e legislativo indicam aqueles para o judiciário. Então, é uma forma dos três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, trabalharem de forma conjunta. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Então, esse sistema implica disputa pelo poder, tolerância à diversidade de opiniões e oposição política, exatamente como eu acabei de dizer para vocês, tá bom? Então, eu coloquei essas mãozinhas aqui para que vocês possam ficar atentos ao que isso significa. Mas vamos continuar, que ainda tem muito assunto pela frente. No entanto, o que se percebe na sociedade é que essa estrutura formal não garante a democratização dos recursos socialmente produzidos, como bens, direitos e serviços básicos proporcionados pelo Estado. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente refletir sobre isso. O que se percebe na sociedade é que essa estrutura formal não garante a democratização dos recursos socialmente produzidos. Ou seja, por mais que exista a possibilidade de qualquer um de nós nos candidatarmos e sermos eleitos, caso consigamos maior número de votos numa competição, numa eleição, o fato de eu escolher um representante, isso não garante que todos os bens e direitos e serviços que um Estado, como o Estado brasileiro, pode fornecer, seja atenda a todos. Mas como que isso pode acontecer? Primeiro, porque nós somos um país que é praticamente um continente gigante. E em um país gigante existe, é natural, muitos problemas para serem resolvidos. Imagine nós que habitamos municípios, né? Nós estamos nesse país gigante, mas nós estamos dentro de um território chamado município. O município onde você e eu moramos, por exemplo, tem vários problemas. Dependendo do município que você mora, os problemas podem ser maiores ou menores do que o município vizinho. Agora, imagine se você está num município que tem poucos problemas. Que problemas seriam esses? Por exemplo, problemas de saneamento básico, ou seja, não tem ali uma tubulação que possa coletar o seu esgoto, não tem uma tubulação de água que possa fazer água potável chegar à tua residência. Vamos supor que você mora num município que não tem esse problema. Ou que você mora num município que também não tem nenhum problema de saúde. Ou seja, todos os postos de saúde funcionam, tem hospital para todos, tem leitos para aqueles que adoecem, tem um sistema de medicina preventiva em que faz todo um trabalho de educação em todos os bairros do município, atendendo ao maior número de pessoas possível, auxiliando-os a ter hábitos de higiene, por exemplo, a ter determinados cuidados com a saúde, de forma a minimizarem a expansão de doenças. Então, o município onde você mora, se tem tudo isso, por exemplo, não é um município com muitos problemas. Com escolas, percebam, tudo isso que eu estou falando são serviços públicos, que vai trazer benefícios. A educação traz um tipo de benefício, a saúde traz um tipo de benefício, ou seja, o serviço de saúde traz um tipo de benefício. O saneamento faz parte desse serviço de saúde. Então, as ruas estão asfaltadas, não tem enchente, porque todo o processo de coleta de água de chuva está bem feito. Até aí, tudo bem? Ótimo. Agora, o município vizinho não tem nada disso. Ao contrário desse município onde você mora, o município vizinho, os postos são precários, os que existem. As escolas estão todas elas faltando vaga. As que existem são mal cuidadas, não tem processo de manutenção. Saneamento básico. Além das ruas estarem todas esburacadas, o saneamento básico não existe porque você pega o seu esgoto e joga num balão do lado da tua casa. Enfim, são municípios vizinhos. O que um tem de melhor, o outro tem de pior. Mas não está no mesmo território chamado Brasil?
Sim, estamos dentro de um único território, chamado Brasil, que é o país. Então, quem está administrando o país não sabe o que está acontecendo no município onde eu moro ou no município onde você mora. Entretanto, ele tem ali um representante que você escolheu, que é o prefeito. Ele tem outros representantes, que são os vereadores. Nesse processo de distribuição de cargos eletivos, aquele que administra o Brasil, o território brasileiro, vai conversar com o chefe desse teu município e o chefe do município onde eu vivo. E quem é o chefe? O chefe do executivo, que é o prefeito. Vai conversar com aqueles que são do legislativo, os vereadores, e vai descobrir se ali está precisando ou não de alguma coisa, se precisa de verba, se precisa de mais dinheiro, ou quais são os problemas que ainda não foram resolvidos. Só que imaginem que o seu município é muito longe, é bem no interior, mas tão no interior que pouquíssimas pessoas conseguem chegar lá de carro. Tudo modifica, porque até a informação sair de lá e chegar em algum lugar, muitas águas ainda vão rolar. E existem outros centenas de municípios. Então, vai ter sempre aquele que vai fazer mais propaganda, vai ter sempre aquele que vai gritar mais alto, como numa sala de aula. Sempre tem aquele que quer aprender. Sempre tem aquele que quer descobrir coisas novas. Sempre tem aquele que se coloca para o desafio. E você, por exemplo, que se colocou ao desafio de estudar, você vai buscar a informação aonde ela estiver. Você vai procurar fazer formas ou encontrar formas em que você seja visto, que você seja visto. Mas aquele que não gosta muito, ele vai se esconder, ele vai preferir ficar sem saneamento, ele vai preferir ficar sem a saúde, vai ficar com as escolas precárias. Por quê? Porque é interessante. Quanto mais eu tiver problemas, mais eu vou poder receber dinheiro de algum lugar. Então, vejam, essa é uma visão, não quer dizer que seja a visão que está dominante em todos os municípios que têm problemas. Essa é uma visão, mas pode ser uma outra. Por exemplo, você que tem um município com vários problemas, não consegue dar conta deles, mas também na hierarquia do tamanho do município, você não consegue trazer a quantidade de pessoas que você precisaria para desenvolver um bom trabalho no município, auxiliando na melhoria de todos os serviços que não são prestados de forma qualitativa. Como você tem dificuldade pelo tamanho do município, o esforço precisa ser coletivo. Então, primeiro tem que ajudar a todos os moradores a compreenderem que o esforço é coletivo. Então, vejam, tem várias possibilidades para uma situação que nós estamos vivendo agora ou que ainda vamos viver. Porque quando você fala de município, você fala um pedaço do país. É um pedaço pequeno. E tem pedaços que são muito pequenos. E outros que os pedaços são maiores. Então, compreender essa dinâmica geográfica, essa dinâmica populacional, essa dinâmica de compreensão das suas necessidades, das necessidades dos outros, faz com que muitos municípios, com prefeitos e vereadores, tenham dificuldade de colocar em prática tudo aquilo que se necessita. Então, eu estou dizendo aqui para vocês é que essa diferença, como eu coloquei aqui nesse desenho, em que tem crianças, idosos, trabalhadores, mães, donas de casa, cadeirantes, cada um pensa de uma maneira diferente. E auxiliar a cada um dentro das suas necessidades requer uma visão de todos que estão aqui reunidos sobre a importância do papel do coletivo ter um mínimo de homogeneidade. A heterogeneidade ela já está aqui, demonstrada através das características de cada personagem.
contudo, um pouco de homogeneidade, ou seja, fazer com que cada um pense de um jeito em prol do outro, é algo que auxilia. É algo que auxilia no alcance das metas que cada território, por pequeno que seja ou por maior que seja, alcance as metas de desenvolvimento social, econômico e político. Está claro isso para vocês? Então, é por isso que a estrutura formal não garante a democratização dos recursos socialmente produzidos. Por mais que muitas coisas sejam produzidas, elas não são vistas. Mas vamos continuar? Até aí, tudo bem? Então, coloque aí nos seus comentários. Qualquer dúvida, podem comentar. Assim, destaque-se que a questão democrática vai além do estabelecimento das regras formais que caracterizam esse tipo de regime. É necessário retomar o conteúdo social da democracia e ampliar os direitos de cidadania para reduzir a distância entre as esferas formal e real. Afinal, a cidadania plena é condição indispensável para a concretização dos direitos humanos. Sim, só que eu preciso compreender o que é ser cidadão. Eu preciso colocar em prática, depois que eu compreender, essa cidadania, porque senão não funciona. Tudo bem? Entenderam? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, anotem aí e compartilhem comigo e com os demais colegas, que aí assim a gente pode, através do diálogo, chegar a um consenso. Ou, pelo menos, diminuir o dissenso. Claro para vocês? Então vamos continuar. Primeira palavra-chave, então, apareceu agora. Você que está com o caderninho aberto aí, já vai anotando logo a palavra-chave. Anota aí, debaixo de onde você colocou a definição de poliarquia. Primeira palavra-chave, democracia. Notou? Beleza, então vem comigo. A partir de agora, eu vou começar a falar de um assunto, através de um olhar específico. No livro de vocês, quando vocês receberem a página, ou quem já está com o livro físico na mão, vocês vão perceber que tem um autor, um historiador brasileiro, que é citado. O nome desse historiador é José Murilo de Carvalho. Coloquei aqui, a bibliografia dele, do material que eu vou estar utilizando, em que ele fala sobre cidadania no Brasil, o longo caminho. É o título do livro. Esse livro foi escrito em 2002. Nós estamos falando da terceira edição. Quem é José Murilo de Carvalho? É um historiador brasileiro que é integrante da Academia Brasileira de Letras. Mas, professor, por que você está trazendo um historiador brasileiro se é aula de sociologia? Porque esse historiador brasileiro, que já está com 80 anos, ele fala muitas coisas que nos levam a refletir a respeito dessa temática tão importante para o nosso desenvolvimento, primeiro humano e depois social. Quando eu utilizo o livro, o objetivo de utilizar o livro é que vocês possam acompanhar a leitura que eu faço a respeito da temática. Então, sempre que um livro tocar ou relatar ou citar algum autor, eu vou observar e vou estudar esse autor para ver se ele traz uma contribuição a mais do que o livro está trabalhando. Então, neste caso, esse autor, o José Murilo de Carvalho, ele traz uma contribuição muito importante. Inclusive, vocês aí na atividade, eu vou compartilhar com vocês uma pequena entrevista de uns 4 minutinhos em que ele fala sobre esse assunto. E aí gostaria muito que vocês assistissem antes de responder as atividades, tá bom? Então, quem quiser, depois me pergunta lá no YouTube, quem não está dentro da sala de aula, me pergunta no YouTube qual é a entrevista que eu compartilho também com vocês. Tá beleza? Então, o José Murilo de Carvalho, ele fala sobre a cidadania. Então, nós vamos estar falando sobre a cidadania a partir do olhar do José Murilo de Carvalho, ou do Carvalho, né, como a gente academicamente chamamos. Então, preste bem atenção que todos esses discursos que eu vou estar utilizando agora, a perspectiva, ou seja, o olhar, é um olhar científico do historiador. É um olhar de um historiador a respeito do Brasil. Então,
Não sou eu, não é o professor que está falando, é o professor falando através, melhor, é o José Murilo de Carvalho falando através do professor. É claro que eu só estou utilizando porque, em termos, a compreensão do assunto fica melhor através do professor José Murilo de Carvalho. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloquem aí, que a gente comenta depois, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que o professor Carvalho diz. Percorremos um longo caminho. 178 anos de história do esforço para construir o cidadão brasileiro. Chegamos ao final da jornada com a sensação desconfortável de incompletude. Os progressos feitos são inegáveis, mas foram lentos e não escondem o longo caminho que ainda falta percorrer. Ou seja, para nós compreendermos que cidadão ou que cidadã nós somos, ainda temos muito a percorrer. Esse é o olhar dele, porque já tivemos muito altos e baixos. Vocês, agora que estão aí me assistindo, não importa a idade que vocês tenham, mas tudo que vocês experimentam de cidadania é fruto do trabalho, do desenvolvimento de outros, nossos ancestrais, daqueles que vieram antes de nós, do qual nós somos descendentes. Então, o que nós fizermos hoje para desenvolver essa cidadania que está ao nosso alcance vai interferir de uma forma plena naqueles que ainda não nasceram e que nascerão no futuro próximo. Compreendem isso? Ah, eu sei que vocês compreendem, exatamente. É isso aí. Perfeito. O que você faz hoje interfere, ou seja, produz resultados para aqueles que ainda vão viver nesse contexto social onde nós estamos inseridos. Beleza? Então preste atenção naquilo que você está fazendo com o que você tem acesso hoje. Ótimo? Então vem comigo. Uma das razões para nossas dificuldades pode ter a ver com a natureza do percurso que descrevemos. A cronologia e a lógica da sequência descrita por Marshall foram invertidas no Brasil. Quando o Zé Murilo de Carvalho está falando aqui, ele está usando como referência a cidadania que nós discutimos na última aula, que é daquele inglês que fala sobre 3 tipos de direitos necessários para a evolução de um cidadão, ou para a produção do cidadão, ou para o desenvolvimento do cidadão, em que ele apresenta os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Para esse inglês, os direitos são fundamentais na constituição de um cidadão pleno. Só que esses direitos eles precisam vir sequencialmente. Se alterar a ordem, pode ser que o resultado que se espera demore para ser alcançado. Então, na leitura do T.H. Marshall, Thomas Marshall, na leitura dele, primeiro, lá no século XVIII, foram desenvolvidos os direitos civis. Depois que os direitos civis já estavam desenvolvidos e já tinham sido internalizados, no século XIX, se desenvolveram os direitos políticos. Lembrando que o Marshall está falando de uma sociedade europeia. E lá nos direitos políticos já internalizados, vieram os direitos sociais. Então, um após o outro. Então, século XVIII, século XIX e século XX. O que o nosso professor Carvalho diz? Que aqui no Brasil não houve essa sequência que o Marshall propôs. Essa sequência de primeiro direito civil, depois direito político, depois direito social. Para o nosso professor, para o nosso historiador, o que houve foi uma inversão, ou seja, a pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo. E o que isso significa? Que na sequência inglesa havia uma lógica que reforçava a convicção democrática. As liberdades civis vieram primeiro, garantidas por um judiciário cada vez mais independente do executivo. Então, tudo que começou lá no século XVIII através dos direitos civis fortaleceu o sentido da liberdade civil.
toda aquela população passou a compreender o que era ter liberdade. Quais eram os limites dessa liberdade? Como lidar com ela? Para que isso fosse possível, se desenvolveu o judiciário. Um judiciário onde o uso da justiça era para fortalecer, dar suporte a essas liberdades civis. Claro que há muitos erros foram cometidos ao longo de todos os séculos de desenvolvimento e ainda são cometidos hoje. Mas os erros servem para o nosso amadurecimento, e vocês sabem disso. Então, à medida que cada um de nós, naquela época, cada um de nós, europeus, vividos naquela época, aprendíamos um pouco mais sobre a liberdade, fortalecia o direito civil. Estando agora preparados civilmente, vieram os direitos políticos. No Brasil, a história é outra. No Brasil, e nós vamos falar isso aqui mais para frente, mas eu já estou trazendo para agora, para que a gente possa já compreender, os direitos sociais, que segundo o Marshall, deveriam ser os últimos, no Brasil foi ofertado primeiro. Os direitos políticos, que deveriam ser o segundo, depois dos direitos civis, vieram depois dos direitos sociais aqui no Brasil. Ou seja, continuou no meio do caminho, assim como foi com o Marshall. Mas os direitos civis, que deveriam ser a base, em que é todo consolidado através da justiça atuante, dando suporte para as liberdades, aqui no Brasil ainda não se consolidou. Então, o direito civil se deixou por último. Primeiro se ofertou o social. E detalhe, e o que o professor vai estar dizendo é exatamente isso. Ele se ofertou. Mas eu não vou me adiantar, não. Antes, quero lembrá-los, estão com a aguinha aí? Lembrem sempre de estar um copinho d'água aí do lado de vocês, uma garrafinha d'água, para acompanhar a aula, tá? A água é vida, lembrem sempre disso. Então, vamos lá. Com base no exercício das liberdades, isso é o que o professor está dizendo. Expandiram-se os direitos políticos consolidados pelos partidos e pelo legislativo. Isso ele está falando referente ao Marshall. Finalmente, pela ação dos partidos e do Congresso, votaram-se os direitos sociais, postos em prática pelo Executivo. Então, ele teve toda uma sequência. Primeiro, o Judiciário deu suporte por direitos civis. Depois, com esse suporte de direitos civis, cada um cidadão, compreendendo das suas liberdades civis, escolheram representantes. Esses representantes, tanto no Executivo quanto no Legislativo, fortaleceram os direitos políticos e, finalmente, com todos esses representantes dentro dos congressos nacionais, onde ficam deputados e senadores, elaboraram leis que fortaleceram os direitos sociais, o acesso aos bens sociais, o acesso à saúde, à educação, por exemplo, ao trabalho, à moradia. E, a partir do momento que essas leis foram criadas, esse executivo independente colocou em prática tudo aquilo que foi predeterminado. Mas só é possível porque, lá no começo, a cidadania estava sendo desenvolvida através da sua origem da liberdade. Ou melhor, da sua origem com liberdade. Compreendem? Então, a base de tudo eram as liberdades civis. Não existe, segundo o nosso professor Carvalho, não existe possibilidade de se fortalecer como cidadão se não compreender a liberdade civil. Então, a participação política era destinada, em boa parte, a garantir essas liberdades. Então, a liberdade civil é você compreender que existe um equilíbrio de forças em toda a sociedade. Eu aqui conversando com vocês, vocês precisam estar dispostos a me ouvir. Porque se não tiver, você pode desligar. Você pode apagar aí o vídeo que você quiser não mais assistir. Mas isso você precisa, se tiver compreensão da sua liberdade civil, saber que vai ter consequência. Depois eu posso cobrar uma atividade que está na aula. Então, por mais que o remédio seja amargo, eu sei que ele vai me trazer algum benefício. E aí eu me coloco à disposição de assistir a aula até o fim. Compreendem? Isso eu estou dando só um exemplo.
que está dentro de um direito social, que é a educação. Então, é claro que, quando se trata eles de formas separadas, nós estamos tratando de um assunto que, no conjunto, nós vemos todos reunidos. Não separamos no nosso mental. Mas, dentro do processo de desenvolvimento, é preciso referendar a cada desenvolvimento dentro do seu processo primordial. Ou seja, primeiro eu trato a minha liberdade civil. Primeiro eu aprendo a ser livre, civilmente falando. Primeiro eu desenvolvo uma justiça que defende a igualdade de direitos e de deveres. Depois, fortalecidos civilmente, nos colocamos à disposição de escolha, ou de nos colocar à disposição de sermos escolhidos para defender, ou melhor, para trabalhar pela redução das dificuldades que esta população ao qual eu estou me colocando à disposição de trabalhar possui. E dessa forma eu vou poder desenvolver novas leis que vão dar suporte a esse executivo final, lá no processo, a colocar em prática os direitos sociais, que vão trazer harmonia e equilíbrio e prosperidade para todos. Vê como é que a coisa é complexa. Estão acompanhando? Ótimo. Então vem comigo que ainda tem mais assunto pela frente. Segunda palavra-chave, então, liberdade. Anotaram? Segunda palavra-chave, liberdade. Aqui primeiro, ou seja, aqui no Brasil, segundo nosso professor, vieram os direitos sociais, como eu disse, implantados em período de suspensão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis. Ele está falando de um período de ditadura. Então, os direitos sociais vieram numa época em que o Brasil viveu na década de 60. Depois vieram os direitos políticos, quando essa ditadura terminou na década de 80. A maior expressão do direito do voto deu-se em outro período, em que os órgãos de representação política foram transformados pelo regime. Mudou o regime, tivemos a primeira eleição. Finalmente, ainda hoje, muitos direitos civis, à base da sequência de Marshall, continuam inacessíveis à maioria da população. A pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo. Foi como eu disse. Mas é razoável supor que caminhos diferentes afetem o produto final, afetem o tipo de cidadão e, portanto, de democracia que se gera. Isto é particularmente verdadeiro quando a inversão da sequência é completa, quando os direitos sociais passam a ser a base da pirâmide. Ou seja, a base da pirâmide é o maior, é aquilo que todos precisam compreender ao mesmo tempo o que estão recebendo. E que, para receberem, precisam trabalhar, se dedicarem, precisam se colocar à disposição, precisam respeitar. Quando eu não tenho o meu desenvolvimento civil da liberdade, fica muito mais difícil. Então eu vou ter que aprender apanhando. Acabo aprendendo pela dor. Compreendem? Não pelo amor, não pela empatia, por exemplo. Eu não consigo respeitar o outro. Porque o outro está tendo isso e eu não estou tendo. Então eu vou querer tomar do outro. Isso acaba acontecendo, muitas vezes. Porque os direitos sociais foram fornecidos fora da sequência lógica. Estão me acompanhando? O que você pensa sobre isso? Você é dependente de alguém? Se é dependente, você espera que quem é responsável por você lhe dê tudo na mão? Será que ele tem esse dever de lhe dar tudo na mão? Pense a respeito e responda aí no comentário. Se você é dependente de alguém, você pensa que ele tem que lhe dar tudo na mão? Quero conversar com você. Me responde isso aí no comentário. Pode ser no YouTube. Responde aí e a gente pode dialogar mais um pouco. Tá bom? Mas vamos continuar. Então, quais podem ser as consequências, sobretudo para o problema da eficácia da democracia? Porque cidadania e democracia são primos, irmãos, caminham juntos. Fortalece
compreende-se o que é ser cidadão, amplia-se a democracia, se estabelece uma democracia mais forte. Não tem cidadão, a cidadania é passiva, por exemplo, não consegue compreender o seu papel, a democracia é frágil. Compreenderam? Então vamos comigo. Então, a resposta para essa pergunta, qual seria? Uma consequência importante, ou seja, em relação a essa consequência, o que é importante é a valorização do Poder Executivo. Mas peraí, professor, quais podem ser as consequências, sobretudo para o problema da eficaz democracia? Está aí, as consequências maiores que nós carregamos aqui no nosso território brasileiro. Nós poderíamos estar falando do território argentino, do Uruguai, do Chile, da América Latina como um todo. É essa valorização gigante do Poder Executivo. Pensem, o Poder Executivo seria o último a ser discutido nessa hierarquia dos direitos. Só que aqui no Brasil, como tivemos a pirâmide do Maslow's invertida, quem é que dá direito social? Quem está no Poder Executivo. É ele que coloca em prática, é executivo, ele coloca em prática tudo aquilo que você necessita. Se eu começo a receber benefícios, é natural eu esperar mais benefícios. Então, se os direitos sociais foram implantados em períodos ditatoriais, disse o Carvalho, em que o legislativo ou estava fechado ou era apenas decorativo, cria-se a imagem para o grosso da população da centralidade do executivo. Ou seja, é uma imagem, é um imaginário. O governo aparece para o ramo mais importante do poder, como o ramo mais importante do poder, aquele do qual vale a pena aproximar-se. Então, quando eu me aproximo de um prefeito, por exemplo, de um governador, eu acredito que estou me aproximando de uma pessoa muito importante, porque o cargo dele é executivo. Agora, eu tenho o meu vizinho, é vereador. Vereador é cargo legislativo. Eu não dou tanta importância para ele. Mas se for o prefeito, isso sim. Essa é uma visão imaginária que foi construída ao longo do desenvolvimento do nosso país. Conseguem compreender isso? Faz parte do processo de construção da nossa soberania nacional, da nossa, vamos dizer até assim, da nossa independência enquanto país. Vamos ver como é que isso funciona? Como é que isso aconteceu? Essa orientação para o executivo reforça a longa tradição portuguesa. Ou seja, o patrimonialismo. O Estado é sempre visto como todo-poderoso. Na pior hipótese, como repressor e cobrador de impostos. Na melhor, como um distribuidor paternalista, ou seja, ideia de pai, de empregos e favores. E o que seria o patrimonialismo? O patrimonialismo é esse modelo caracterizado pela não distinção entre o que é patrimônio público e o que é patrimônio privado. Ou seja, tem aquilo que é do público, tem aquilo que é meu, que eu carrego dentro da minha casa. Nesse momento, eu estou trabalhando com o público, então toda a prestação de serviço que eu estou ofertando através dessas aulas é para o público, então é livre. Vocês podem assistir e o que eu estou falando são para todos vocês, indistintamente. Não tem distinção aqui. Entretanto, eu estou utilizando ferramentas particulares, privadas. Se eu tratar o assunto que eu estou falando com vocês de forma privada, como tivesse simplesmente dentro da minha casa, por mais que eu esteja, eu tenho que ter uma visão pública. Se eu estivesse tratando de forma privada essa nossa conversa aqui, eu estaria falando da minha vida pessoal, por exemplo. Estaria falando dos meus cães, estaria falando das flores, estaria falando das minhas compras do mês, falando das minhas contas. Olha só. Só que eu já falei vários elementos que não interessam a vocês. Então, no patrimonialismo, aquele que está no cargo público, eleito
para nos representar, muitas vezes ele trata aquele cargo público como se fosse a casa dele, em que ele faz 1000 coisas que ele faria em casa, junto com a família dele, com os amigos, ao invés de pensar de forma coletiva, onde todos, de forma indistinta, têm o direito de receber o fruto do seu trabalho. E aí, como eu trabalho dentro de uma visão patrimonialista, eu começo a tratar e separar. Ah, esse aqui é meu amigo, esse aqui não é meu amigo, esse é meu amigo, esse não é amigo, esse não é minha família, esse não é minha família. Então, eu começo a atender as necessidades mais daqueles que eu tenho identidade, eu me afeiçoei, e menos daqueles que eu não tenho feição alguma. Aquele que eu não tenho nenhum tipo de identidade. E aí acaba criando, dentro dessa visão patrimonialista, o que a gente já está cansado de ouvir, vários meios de comunicação de vez em quando falam, e está nos livros didáticos também, está aí no livro didático de vocês, que nós chamamos de desigualdade social. A desigualdade só é produzida por causa dessa ideia da confusão entre patrimônio público e patrimônio privado, que, em outros termos, significa a res pública, ou seja, a república significa coisa do povo, se confundindo com a res príncipes, que é coisa do príncipe. Entendem? Então, príncipe, nobreza, lembra lá? Colonização, ainda é uma herança que nós carregamos, mas que já melhorou bastante, já foi muito diferente essa nossa condição. Mas ainda temos muito que melhorar. Entenderam o que é patrimonialismo? Ótimo, então vamos seguir. Anota aí, então, a terceira palavra-chave, patrimonialismo. Está aqui um exemplo para a gente entender bem essa questão, através da foto, o que foi esse patrimonialismo. Está vendo lá? Os súditos. Então, o patrimonialismo é caracterizado pela forte presença das seguintes características: nepotismo, corrupção, ineficiência, improviso, falta de profissionalismo, ausência de métodos de trabalho, falhas de planejamento, entre outros. É como se eu estivesse administrando a minha casa. Esta forma de administração pública predominou no período pré-capitalismo, quando o monarca exercia o domínio sobre os bens públicos e particulares, sem qualquer necessidade de prestar contas à sociedade. Então, quando a gente vivia numa monarquia, o rei era dono de tudo, inclusive da minha casa. Então, se ele quisesse morar na minha casa, eu mandava sair, ele entrava. Visitem lá a história e vocês vão descobrir isso. Quando o rei de Portugal chega no Brasil, ele escolhe a casa que ele quer morar. E era uma honra você fornecer a sua casa para ele morar. E ele habitava ali, então tudo era dele. Essa herança cultural ainda prevalece. Mudou muito, é claro. Hoje eu tenho a minha casa, você tem a sua casa, nós temos as nossas casas, nós temos nossos bens. Mas ainda há muita coisa que é tratada de forma particular, como se ainda existisse um monarca governando o país. A ação política nessa visão, segundo o nosso professor Carvalho, é sobretudo orientada para a negociação direta com o governo, sem passar pela mediação da representação. Então, eu conheço você, você é o prefeito da minha cidade, então, ao invés de eu passar pelo processo todo da hierarquia legislativa e passar lá a informação das necessidades do público, eu vou lá pessoalmente, eu crio a coisa mais pessoal, bato na casa do prefeito, falo assim, estou precisando de asfalto da minha rua. Aí, se ele cresceu comigo, ele vê, legal, pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. E aí, 2 semanas depois, na sua rua está com asfalto. Claro que não é assim tão simples, mas eu estou simplificando para que a compreensão seja mais fluida. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, pode anotar aí que a gente responde. Beleza? Então, essa cultura orientada mais para o Estado do que para a representação é o que chamamos de estadania, em contraste com a cidadania. Esse termo, esse conceito estadania, é o conceito do professor Carvalho. Então, ele tem uma visão de que aqui no Brasil nós ainda não construímos de forma plena a cidadania. Ainda vivemos uma estadania.
onde eu tenho uma relação com o público misturada com o privado. Então, onde eu deposito mais fé, até mesmo, eu estou chamando de fé para que possa ser mais fácil para compreender, no executivo. E eu não vejo o legislativo com prerrogativas, como a gente diz, de tomada de decisão. Então, quem toma decisão é o executivo. O resto só é para compor, como se fosse figurante. Só que não é bem assim. Nós vivemos numa república. E a república tem que ser para o povo. Lembrem aqui, ó. Olha o que é república. Vou voltar aqui para vocês anotarem. Olha o que é república. República, coisa do povo, não é coisa do príncipe. O príncipe é um monarca. O príncipe é aquele que foi eleito e que define-se como príncipe. Como é que ele define-se? A partir do momento que tem alguém que olha para ele como príncipe. Existem países que ainda têm príncipes, reis e rainhas. É diferente do Brasil, por exemplo, é diferente da Argentina, é diferente do Chile. Outros países é diferente do próprio Estados Unidos da América, que não tem príncipe. Somos república, é coisa do povo, então tem representantes. Esses representantes, como foi dito aqui, esses representantes é que vão mediar a nossa necessidade. Eles vão ser o nosso interlocutor. Eles não estão ali para transformar o trabalho deles na casa deles, como se fosse a casa deles. Ficou claro isso para vocês? Então, mas isso não é eles que têm que tomar essa decisão, somos nós. A nossa visão é que precisa ser desenvolvida. Nós é que precisamos melhorar. A partir do momento que nós melhorarmos, nós vamos cada vez mais fazermos escolhas melhores nas nossas vidas particulares. E as nossas vidas particulares melhorando, nós vamos melhorar automaticamente o coletivo e a visão do todo vai cada vez mais estar compartilhada. Compreenderam? Então vamos seguir. Quarta palavra-chave, então, estadania, que é um conceito do professor Carvalho. Daí a busca de soluções mais rápidas por meio de lideranças carismáticas e messiânicas. Pelo menos 3 dos 5 presidentes eleitos pelo voto popular aqui no Brasil, após 1945, você já tem aí uns 70 anos, uns 60 anos, Getúlio Vargas. Já ouviram falar de Getúlio, né? Com certeza. Jânio Quadros e Fernando Collor, 3 presidentes de décadas distintas, possuíam traços messiânicos. O que é esse traço messiânico? É essa liderança carismática, que se comporta como príncipe. É um executivo forte, em que eu não tenho judiciário e legislativo. Eu tenho alguém que ele se apresenta e se apresenta como o único capaz de resolver todos os problemas. E como nós já vimos ao longo das últimas aulas, não é bem assim. Claro que esse problema também foi criado por você, foi criado por mim, porque demoramos a perceber que não é este o caminho. Demoramos a perceber que a cidadania depende muito da minha visão, da minha perspectiva, da minha atuação na sociedade, mesmo que seja atuando dentro do cargo que eu ocupo, na empresa onde eu trabalho, no papel que eu represento na minha família, na minha escola, na minha igreja, na minha comunidade. É isso que a gente precisa. A partir do momento que nós modificarmos, vai acabar essa ideia dessa liderança carismática. Porque agora eu não vou dar mais ênfase à liderança carismática, eu vou olhar o todo e não particularizar. Ou seja, eu vou sair para a rua com uma visão diferente da comunidade, da sociedade, da nação onde eu vivo. Percebem isso? Conseguem compreender? Trouxe luz a dúvida de vocês? Se não trouxe, coloquem aí as suas dúvidas e seus comentários. Então, sintomaticamente, como diz o professor Carvalho, nenhum deles terminou o mandato, em boa parte por não se conformarem com as regras do governo representativo. Ou seja, esses senhores que estão aqui foram retirados do seu mandato de alguma maneira. E ao Getúlio, vocês sabem como é que ele foi retirado, né? Houve um ato ilícito contra a vida. O outro pediu para sair.
pediu para sair pensando que ia pedirem para ele voltar, e não houve. E esse terceiro aqui, esse foi retirado. Então, cada um deles não terminou o mandato. Mas por que não terminou? Porque eles se colocaram definitivamente como príncipes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de papel que muitos representam. Lembrando que representação está para a república e monarquia está para, e príncipe está para a monarquia, tá? Então, sobretudo, como papel do Congresso. E aqui eu coloquei a capinha do livro, Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, do professor Carvalho, para que vocês possam ver curiosidade e quiser, de repente, adquirir o livro, para quem tiver condições, é claro, ou pesquisar na internet para ler mais um pouco a respeito, está aí à disposição de vocês. Para terminar essa aula, como todas as aulas, agora nós temos o exercício de fixação. Lembrando, você que receber as atividades logo depois dessa aula, você só vai marcar lá no Google Sala de Aula, na sua atividade, o item, ou seja, a letra que você achar que é a letra que responde a pergunta. Beleza? A partir do momento que você responder lá, eu vou receber a tua resposta. Mas, para isso, você precisa estar acompanhando a aula até aqui, este momento, e acompanhando a leitura. Eu vou ler a pergunta toda para vocês, e aí vocês já anotem qual é a resposta de vocês, depois é só responder lá, tá bom? Lá na atividade. E você que está acompanhando pelo YouTube, também não tem problema. Escolheu a pergunta? Leu a pergunta junto comigo? Escolheu a resposta? Coloca a resposta lá no comentário do YouTube, que depois eu comento se está certo ou errado e faço os comentários necessários. Dúvidas? Comentários? Coloquem aí embaixo e eu leio todos e respondo para vocês. Então, vem comigo. Escolhi uma questão do Enem. Não coloquei o ano para não deixar vocês nervosos, mas a ideia é que a gente possa estar... Na verdade, todos os exercícios são exercícios de concurso que eu estou escolhendo para que vocês possam, junto com as aulas, irem sendo treinados também. Tá bom? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte. Um aspecto importante derivado da natureza histórica da cidadania é que esta se desenvolveu dentro do fenômeno, também histórico, a que se denomina Estado-nação. Nessa perspectiva, a construção da cidadania na modernidade tem a ver com a relação das pessoas com o Estado e com a nação. Isso foi retirado desse livro que eu acabei de apresentar para vocês, do professor Carvalho, Cidadania no Brasil, o Longo Caminho. Considerando-se a reflexão acima, um exemplo relacionado a essa perspectiva de construção da cidadania é encontrado, aí vocês vão escolher qual a opção que corresponde a essa ideia de cidadania, dessa perspectiva de construção da cidadania que o professor Carvalho está falando. Então, eu vou ler as opções e aí, enquanto eu vou lendo, vocês vão pensando. Em Dom Pedro I, que concedeu amplos direitos sociais aos trabalhadores, posteriormente ampliados por Getúlio Vargas com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Essa foi a letra A. Letra B. Na independência, que abriu caminho para a democracia e a liberdade, ampliando o direito político de votar aos cidadãos brasileiros, inclusive às mulheres. Letra C. No fato de os direitos civis terem sido prejudicados pela Constituição de 1988, que desprezou os grandes avanços que nessa área havia estabelecido a Constituição anterior. Letra D. No Código de Defesa do Consumidor, ao pretender reforçar uma tendência que se anunciava na área dos direitos civis desde a primeira Constituição republicana. E letra E. Na Constituição de 1988, que pela primeira vez na história do Brasil, ou melhor, na história do país, definiu o racismo como crime inafiançável e imprescritível, alargando o alcance dos direitos civis. Então, acompanhem, repitam de novo essa leitura, escolham qual é a opção e marquem, ou colocam lá no YouTube, ou lá no caderno que vocês vão receber como atividade no Google Sala de Aula. Tá bom? Ou seja, na atividade do Google Sala de Aula. Como sempre, no final da nossa aula, nós teremos a nossa mensagem de hoje para vocês saírem desta aula pensando e refletindo sobre a vida de vocês, sobre a vida em sociedade, ou seja, pensando num todo, não apenas na parte, que é aquela questão que nós conversamos ao longo da aula de hoje, né? Precisamos pensar no coletivo,
para melhorarmos a condição em que estamos vivendo hoje em dia. Então, a frase de hoje, a mensagem de hoje, é do filósofo indiano Osho. E ele diz o seguinte: não importa se você é uma rosa, um lótus ou uma margarida. O importante é florescer. Vou repetir a frase de hoje. Não importa se você é uma rosa, um lótus ou uma margarida. O importante é florescer. Com essa frase, eu termino a aula de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se vê e a gente se reencontra na próxima aula, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Ficam todos com Deus.